Ex-presidiário cria criança abandonada em sua casa, mas tem sua casa depredada pelo seu crime. Felipe havia acabado de sair da prisão, onde passou longos anos encarcerado. Sua vida agora era uma incógnita, pois o mundo havia mudado, mas ele continuava sendo o mesmo homem de 10 anos atrás. O guarda entregou a ele as mesmas roupas que usara há 10 anos, quando fora preso, sua carteira com apenas R$ 10 e a chave de uma casa. O homem o olhou com desprezo e, ao terminar de entregar tudo, declarou: "Espero que alguém dê um fim em você. Nosso país é um lugar injusto. O mínimo que você deveria ter pegado era a cadeira elétrica, mas isso não existe aqui. Não lhe desejo boa sorte. Espero que apodreça e que sua vida seja a mais curta possível." As palavras do guarda foram duras, mas Felipe não sentiu nada, nem raiva, nem tristeza. Ele já tinha passado por tanto nos últimos anos que certas palavras já não o atingiam mais. Assim que colocou os pés fora do presídio e viu a movimentação das pessoas na rua, sentiu-se estranho. Respirou fundo e pensou: por onde começo? Tirou a carteira do bolso e conferiu seu conteúdo. Lá estavam a nota de R$ 10, a chave da casa e algo que o fez começar a chorar. Uma foto de um garoto de 5 anos. Felipe segurou a foto e chorou de cabeça baixa para que ninguém percebesse suas lágrimas. Após alguns minutos, recompôs-se e segurou a chave. "Vou para casa, é o único lugar que tenho", pensou. O caminho até sua antiga casa era longo e, sem dinheiro para o ônibus, ele teria de ir a pé. Seriam 3 dias de caminhada até a cidade vizinha. Para quem passou 10 anos preso, caminhar por 3 dias não parecia nada demais. Nesse percurso, Felipe dormiu em postos de gasolina e pediu ajuda para comer. Pensava em como estaria sua casa depois de tantos anos. Sabia que teria que trabalhar duro para quitar todos os impostos atrasados. Quando chegou, surpreendeu-se. A casa estava totalmente destruída. Boa parte do telhado havia caído, as janelas tinham sido arrancadas e a porta mal se sustentava. Mas o que mais o incomodou foi a pichação nos muros, tanto do lado de fora quanto dentro. O inferno é o único lugar que você merece. Felipe havia lutado muito por aquela casa e agora estava em ruínas. Sem ter para onde ir, decidiu dormir ali mesmo. Aos poucos, consertaria tudo. Deitou-se no chão da sala e ficou olhando a lua através do grande buraco no telhado. Apesar de tudo, aquela foi uma boa noite de sono. Assim que amanheceu, ouviu um burburinho do lado de fora. Ao empurrar a porta, viu uma pequena multidão diante de sua casa. Ele reconhecia alguns rostos dali, mas a maioria era de pessoas desconhecidas. À frente do grupo estava uma senhora de cerca de 60 anos, usando um vestido florido e óculos de grau. Ela deu alguns passos à frente e foi direta. "Meu nome é Margarida e sou a líder deste grupo de moradores. Reunimos-nos porque fomos informados de que você obteve liberdade, mas não queríamos que voltasse para cá. Como sabe, há várias crianças na região e os pais não se sentem seguros com você aqui. Peço que se retire imediatamente ou chamaremos a polícia." Felipe riu. "Chame a polícia. O que vocês vão dizer a eles? Que estou infringindo a lei por dormir na minha própria casa?" Margarida ficou séria. Sabia que ele tinha razão, mas não se deu por vencida. "Você é um monstro e sabe muito bem disso. Nossa comunidade não vai permitir que alguém como você more perto de pessoas de bem. Saiba que sua vida será muito difícil aqui, e nós sabemos como nos defender", declarou olhando para um homem que estava atrás dela. Ele encarou Felipe de maneira a deixá-lo desconfortável. Felipe o conhecia de vista e sabia que fora ex-policial. Felipe sentiu o tom ameaçador, mas não se intimidou. "Se não tem mais nada a dizer, peço que se retirem. Tenho muito o que fazer", disse ele, fechando a porta. Margarida e a multidão começaram a murmurar entre si. Felipe pôde ouvir ameaças e xingamentos do lado de fora. Depois que todos foram embora, ele pegou seus documentos e foi procurar emprego. Felizmente, não teve grandes dificuldades, pois apresentava bom comportamento na prisão e havia participado de um programa de inclusão de ex-detentos na sociedade. Em poucos dias, começou a trabalhar como servente de pedreiro.
O emprego pagava pouco, mas além do salário, Felipe ficava com as sobras das reformas nas quais ajudava. Portas velhas, janelas, vasos, camas e todo tipo de móveis que os donos das casas costumavam descartar. Para ele, porém, tudo aquilo valia ouro. Assim, aos poucos, foi reformando sua casa. Após 2 semanas, Felipe já se sentia mais à vontade no lugar, mas foi então que começou o verdadeiro plano de Margarida. Certa vez, ele foi a um comércio próximo para encher uma pequena cesta de mantimentos. O dono do estabelecimento o olhou com desprezo e disse que não lhe venderia nada. Felipe, com raiva, quase comprou briga, mas por ser ex-presidiário, estaria em desvantagem se a polícia fosse chamada. Jogou a cesta no chão e saiu. A mesma situação se repetiu em vários comércios do bairro. Ele estava praticamente sendo expulso dali. Ninguém aceitava cortar seus cabelos, os estabelecimentos se recusavam a atendê-lo e sempre que retornava para casa de mãos vazias, via Margarida na calçada, ostentando um sorriso de quem dizia: "Eu avisei que você sairia daqui." Mesmo assim, Felipe não desistiu. Fez longas caminhadas para encontrar serviços básicos em lugares onde não o conheciam. Margarida percebeu sua perseverança e pensou em algo mais drástico. Um dia, ao voltar do trabalho, Felipe encontrou a casa destruída de novo. As janelas e as portas que ele havia instalado foram arrancadas. O teto, recém-reparado, estava derrubado e tudo revirado. As pichações que ele havia apagado surgiram de novo, agora com a palavra monstro em todas as paredes. Felipe se ajoelhou no chão e quase chorou. "Por que, meu Deus? Por quê? O que fiz de tão errado?" gritou, esperando uma resposta divina. "Talvez você esteja passando por tudo isso porque tirou a vida de uma criança inocente", disse uma voz. Ele se virou e viu Margarida parada ali. Felipe teve vontade de avançar contra ela, mas se conteve. "Saia daqui. É o melhor para você", ela falou. Ele não respondeu, apenas pegou o telefone e ligou para a polícia. Em poucos minutos, uma viatura chegou. "Policial, essa senhora e alguns moradores destruíram a minha casa", disse Felipe, tentando conter a raiva. Margarida ficou séria, imóvel. "É verdade, senhora?", perguntou o policial, dirigindo-se a Margarida. Ela o chamou para conversar do lado de fora. Após alguns minutos, os policiais voltaram para a viatura. Felipe correu até eles. "Vocês não vão fazer nada?" Um dos policiais o encarou. "Sabe, o garoto cuja vida você arruinou era filho de um amigo meu. Por mim, sua casa pegaria fogo agora mesmo, com você dentro", disse, dando partida e indo embora. Felipe se sentiu mais uma vez sozinho e desamparado. Margarida havia sumido, provavelmente por ser noite e ela ter voltado para casa. "Talvez seja melhor eu partir. Até morar na rua deve ser melhor que viver assim", pensou, chorando. Naquela noite, deitou-se no chão novamente, observando a lua pelo buraco no teto. Aquela seria sua última noite naquela casa. Ele acordou de madrugada ao ouvir sons de choro vindos de outro cômodo. Era um garotinho de aproximadamente 5 anos. Felipe estranhou. O que uma criança faz aqui? Aproximou-se devagar, fez um carinho nos cabelos do menino e perguntou por que ele estava ali. O garoto não respondeu, mas parou de chorar e abraçou Felipe, como se buscasse proteção. "É melhor eu chamar a polícia", pensou Felipe. "Mas depois de tudo que passei, se me virem com uma criança, posso ser linchado, mesmo sem ter feito nada." Sem saber o que fazer, foi até a geladeira e pegou algo para ele comer. Não havia muito, pois a geladeira quebrara na invasão e quase tudo estragara. Depois de dar alguns biscoitos ao garoto, Felipe finalmente o viu sorrir. Passou a manhã brincando com ele, enquanto pensava no que fazer. Notou que, apesar da idade, o menino parecia ter algum atraso no desenvolvimento. Talvez seja por isso que ele não fala, pensou. O garoto ficou na casa de Felipe por alguns dias. A princípio, parecia indiferente, mas depois começou a ficar inquieto, querendo sair. "Por favor, não saia. Se você sair, pode acontecer algo ruim comigo", pedia Felipe, em vão. O menino continuava insistindo em ir para fora. Ele então colocou o menino em uma grande cesta e cobriu-o com um pano fino.
levou-o até um local mais distante e o tirou de lá. O garoto riu e quis entrar de novo na cesta. Você achou divertido, não é? Felipe disse, ao seguir com o menino por lugares afastados, onde não seria reconhecido. Mas não posso ficar com você para sempre. Felipe conhecia alguém que poderia ajudá-lo, mas essa pessoa era a última que ele gostaria de ver. Emanuela, sua ex-namorada, mãe do garoto que ele havia sido acusado de tentar matar. Felipe caminhava com o menino misterioso ao seu lado, rumo à casa de Emanuela. Não posso ficar te chamando de garoto o tempo todo. Que tal, Arthur? Era o nome do meu avô, sugeriu Felipe. O menino, ao ouvir o novo nome, sorriu como se aprovasse. Então é isso, Arthur, disse Felipe sorrindo de volta. Quando chegaram à casa de Emanuela, Felipe sentiu-se mais nervoso do que no dia em que fora preso. Tocou a campainha e em poucos segundos ela abriu a porta. Ao vê-lo, Emanuela ficou com o olhar vazio, que logo deu lugar a um semblante de raiva. Ela ergueu a mão para lhe dar um tapa, mas parou ao notar o garoto ao lado dele. Apesar da fúria, não queria fazer aquilo na frente de uma criança. O que você está fazendo aqui? Já não destruiu minha vida o suficiente? Bufou, irritada. Emanuela, por favor, só me escute. Não me importo com o que vai fazer comigo, mas preciso que você ajude este garoto, pediu Felipe. Ela olhou para os olhos inocentes da criança e se lembrou do olhar inocente de seu próprio filho. Você tem 3 minutos para me explicar, disse rispidamente. Felipe contou como o menino apareceu em sua casa e por que ele não havia chamado a polícia. Tudo bem, agora vá embora, eu cuidarei dele. Emanuela rebateu de forma seca. Tudo bem, vou embora, respondeu Felipe. Enquanto se dirigia à saída, Felipe notou por uma fresta algo que o fez gelar. Era Lucas, filho de Emanuela, o garoto que ele supostamente havia tentado matar. Ele está vivo? Perguntou Felipe surpreso. Vivo? Ele respira por aparelhos, não fala, não se move, não tem uma vida normal. Você chama isso de viver? Tudo por sua causa. Você acabou com a vida do meu filho. Ele está em coma e talvez nunca mais acorde, gritou Emanuela desesperada. Felipe, no entanto, permaneceu estático. Começou a chorar, dizendo que daria tudo para que Lucas pudesse falar, pois o garoto explicaria o que realmente aconteceu naquela noite. Ele se lembrou do dia do incêndio. Felipe e Emanuela haviam saído para passear, enquanto Lucas, então com 5 anos, estava na casa do pai, Ricardo. Ao voltarem do passeio, Ricardo deixou Lucas na casa de Emanuela. Depois do jantar, todos foram dormir. Emanuela e Felipe em um quarto, Lucas em outro. Durante a noite, Felipe sentiu cheiro de fumaça. Levantou-se sem acordá-la e foi ver de onde vinha. Quando entrou no quarto de Lucas, ele estava cheio de fumaça e o menino desacordado no chão. Felipe tirou Lucas dali e o levou para a sala. Depois acordou Emanuela, que correu para socorrer o filho. Enquanto isso, Felipe tentou apagar o fogo no quarto. A casa pegou fogo, mas eles conseguiram tirar Lucas a tempo. O garoto, porém, não reagia e foi levado às pressas ao hospital. Os médicos disseram que apenas um milagre o salvaria, pois tinha inalado muita fumaça. Emanuela chamou um padre e até fez preparativos para o enterro, pois ninguém acreditava na recuperação de Lucas. A polícia abriu uma investigação e surgiram provas de que o incêndio fora criminoso e que Felipe era o culpado. Seu cartão de crédito registrava compras recentes de gasolina e havia pesquisas em seu celular sobre os efeitos da fumaça no corpo humano. Com tantas evidências, Felipe foi preso, julgado e condenado. Ele se declarou inocente, mas nem Emanuela acreditou. De volta ao presente, Felipe, em lágrimas, dizia a Emanuela que nunca faria mal a Lucas. As provas dizem o contrário, ela retrucou. Esqueça essas provas, elas foram plantadas. Enquanto você me odeia, quem fez isso com o seu filho está solto por aí. Pense nisso, afirmou Felipe, antes de pegar a mão de Arthur. Eu cuido dele. Quem fez mal a Lucas pode fazer mal a Arthur também. Eu não deveria ter vindo aqui. Antes de sair, Felipe olhou para Emanuela e disse: Espero do fundo do coração que um dia Lucas acorde. Então ele foi embora e nunca mais voltou àquela casa.
Um ano depois, Felipe cuidava de Arthur em seu novo apartamento. Agora, ele tinha um emprego melhor, havia sido promovido e se mudara daquele bairro onde era constantemente maltratado. Felipe nunca descobriu quem eram os pais de Arthur. Também jamais denunciou o caso à polícia, nem matriculou o menino em uma escola. Decidiu ensiná-lo em casa, e Arthur se mostrou muito inteligente. Ele não falava. Então Felipe passou a lhe ensinar Libras, e ficou impressionado com o quanto o garoto evoluiu. Arthur não tinha atraso mental, apenas precisava que alguém dedicasse tempo e paciência para ensiná-lo. Porém, Felipe sabia que não poderia sustentar aquela situação indefinidamente. Arthur precisava de uma escola, de conviver com outras crianças, de documentos. Mas Felipe tinha quase certeza de que, se fizesse isso, o menino seria retirado de seus cuidados, o que o destruiria. Arthur era a luz da vida de Felipe. Sem ele, sentia que não seria mais nada. Ainda assim, amar também significava libertar e permitir que o garoto crescesse. Ele precisava fazer o melhor para o filho, apesar do apego. Certa tarde, enquanto Felipe preparava o almoço, alguém bateu à porta. Arthur espiou pela janela e, em Libras, avisou que havia uma mulher chorando do lado de fora. Felipe abriu a porta às pressas e se deparou com Emanuela em lágrimas. "Me perdoe", ela disse chorando. "O que aconteceu?", perguntou Felipe, alarmado. "Lucas acordou há uma semana. Ele contou que você não fez nada contra ele. Quem estava no quarto naquela noite era o pai dele, o Ricardo." Felipe ficou paralisado. Ele sempre soube que era inocente, mas não imaginava que o próprio pai de Lucas faria aquilo. "Por que o Ricardo faria isso?", indagou. Aos prantos, Emanuela explicou. "Ricardo sempre apostou muito dinheiro e devia a pessoas perigosas. Ele fez um seguro da casa, que estava no nome dele. Ele mesmo ateou fogo para receber o seguro. Não se importou comigo, com o próprio filho ou com você." "Como está Lucas?", perguntou Felipe, ainda em choque. "Ele quer vê-lo, mas não sente mais as pernas e só consegue mover um dos braços." "Eu quero vê-lo", decidiu Felipe. Quando reencontrou Lucas, o garoto sorriu ao vê-lo. Conversaram bastante. Felipe notou que, apesar de estar com 15 anos fisicamente, Lucas tinha a mente de uma criança de 5, exatamente como quando entrou em coma. "Estou feliz em te ver, papai", disse Lucas. Felipe se emocionou ao ouvir aquilo. Passou a mão nos cabelos do rapaz e confirmou que também estava feliz em revê-lo. Em seguida, ele e Emanuela foram para a sala, onde ela contou que já havia feito a denúncia contra Ricardo e que ele estava sendo procurado. Ela se desculpou mais uma vez por não ter acreditado em Felipe. "Eu sempre tratei você e o Lucas muito bem. Nunca fiz nada para entristecê-los. Mesmo Lucas não sendo meu filho biológico, acolhi-o como se fosse. E ainda assim você duvidou de mim quando eu mais precisava", disse Felipe. "Mas, Felipe, só agora descobri que foi o Ricardo quem plantou as provas contra você. Eu não tinha como saber", alegou Emanuela. "Tinha, sim. Bastava me ouvir. Você preferiu não escutar. Só depois de 10 anos, me deixou contar a minha versão. Eu voltarei aqui com frequência, pois Lucas precisa de mim e me tem como um pai. Mas não quero qualquer tipo de relação com você, Emanuela. Vamos manter contato apenas pelo bem do Lucas." Emanuela chorou arrependida, porém compreendia o lado de Felipe. Ela mesma havia encerrado o relacionamento ao não lhe dar ouvidos. Meses se passaram e Ricardo foi preso. Além disso, Felipe acionou um advogado para processar o Estado por danos morais e para limpar seu nome. Após algum tempo, venceu a ação. Não constava mais nenhum crime em seu histórico. Embora não se importasse tanto com a opinião das pessoas, ter o nome limpo era fundamental, pois assim poderia adotar Arthur legalmente. Felipe entrou na delegacia acompanhado de Arthur e dessa vez foi tratado com respeito. Os policiais que antes o haviam menosprezado abaixaram a cabeça em sinal de desculpas. Ele explicou toda a situação envolvendo Arthur, como o menino apareceu em sua casa, por que não procurara a polícia antes, etc. Uma investigação foi aberta e Felipe recebeu a guarda temporária do garoto, que finalmente pôde ir à escola.
Algumas semanas depois, a polícia informou que havia descoberto quem eram os pais de Arthur. Felipe e os policiais foram até a casa da mãe do menino. Uma casa simples, mas bem cuidada. Uma mulher de 30 anos atendeu a porta e ficou nervosa ao ver a polícia. Senhora, temos provas de que a senhora abandonou seu filho na casa deste homem. Está presa por abandono de menor, disse um dos policiais. A mulher começou a gritar, implorando para que não a prendessem. Por favor, não façam isso. Fui obrigada, minha mãe me fez fazer isso. Não me prendam. Os policiais perguntaram quem era a mãe dela e se havia provas. A mulher pegou o celular e mostrou várias mensagens, nas quais a mãe dizia que o menino tinha um suposto atraso mental e seria um fardo, que nenhum homem se casaria com ela tendo uma criança assim. Também sugeria que o deixasse na casa de alguém que tivesse antecedentes criminais, no caso, Felipe. Assim, se algo acontecesse ao menino, a culpa recairia sobre o ex-presidiário. Os policiais ficaram horrorizados com tamanho ato de crueldade. Seguiram então para a casa da mãe da mulher e, para a surpresa de todos, descobriram que se tratava de Margarida. A comunidade se reuniu para ver o que estava acontecendo. Os policiais apresentaram as provas do envolvimento de Margarida e a própria filha confessou as atrocidades que a mãe a obrigara a cometer. É mentira! É mentira! Gritava Margarida, chorando e olhando em volta, notando os olhares de reprovação. Então ela voltou-se para a filha e com raiva gritou: Você nunca deveria ter te dado à luz. Só tive trabalho e desgosto, e agora você me faz isso. A multidão viu um lado de Margarida que ninguém conhecia. Aquela que era considerada a bondosa senhora do bairro tinha, na verdade, um lado narcisista e manipulador, que não se importava com ninguém além de si mesma. As pessoas olhavam Felipe e Arthur e cochichavam. Esse garoto bonito e feliz foi criado por aquele ex-presidiário? Então ele é mesmo inocente? Vejam como o menino está feliz ao abraçá-lo. Felipe olhou para Arthur. Vamos tomar um sorvete? Perguntou em libras. Vamos, respondeu o garoto, saltando de alegria. Eles deram as mãos e caminharam em direção à sorveteria. Era um momento simples de pai e filho, mas para Felipe não havia nada mais precioso. Só quem é pai ou mãe e ama seu filho sabe o valor que existe em cada instante compartilhado dessa forma.